Sejam bem-vindos para mais uma aula e hoje nós vamos tratar dos domínios de deformação, que é uma das hipóteses que estavam lá no item 17.2.2 da NBR 6118, né? Uma daquelas, a última hipótese da aula anterior, né? Que eu disse que reservaria uma aula específica para ela. Então, se vocês forem lá na NBR 6118, eu estou aqui consultando a minha norma, né? Se vocês forem lá na NBR 6118, a norma vai apresentar para vocês a figura 17.1. E aí essa figura apresenta os diversos domínios que a gente tem para dimensionamento à flexão ou às solicitações, ou de maneira geral, os domínios de deformação que a gente tem para o dimensionamento às solicitações normais, tá bom? Isso pensando no estado limite último. Então, para que a gente possa começar a tratar esse assunto de uma maneira mais didática, eu trouxe aí um pequeno exemplo. Suponha que vocês vão dimensionar uma viga biapoiada com uma carga distribuída no topo, né? O caso clássico. Aí eu vou lá, determino que essa minha seção transversal aqui, essa minha seção transversal é a que apresenta o maior momento fletor solicitante de cálculo, não é isso? E do ponto de vista de estado limite último, eu quero que esse momento fletor solicitante de cálculo seja menor ou igual ao meu momento fletor resistente de cálculo, né? Então, eu vou estar atendendo ao estado limite último, à flexão dessa viga, se eu obedecer essa equação. Como é que eu obtenho o momento fletor solicitante de cálculo? Vocês já viram nas aulas de combinações de ações. O nosso intuito aqui é dar meios para que vocês possam calcular quem é esse momento fletor resistente de cálculo. Só que para que eu calcule esse momento fletor resistente de cálculo, vocês têm que entender que os dois materiais que compõem essa viga de concreto armado, eles possuem deformações últimas convencionadas pela NBR 6118. Então, quem é a deformação última de alongamento que a armadura pode sofrer? Quem é a deformação última que o concreto comprimido pode sofrer? Vamos lá. Então, nós temos aí duas possibilidades, né? Primeiro, para que essa nossa viga atinja o estado limite último dela, ou a minha armadura sofre um alongamento excessivo, que a gente já viu que corresponde a 10 por mil, né? 10 por mil. Voltem lá na aula que a gente tratou do comportamento do aço e revejam esse conceito. Ou o concreto sofre esmagamento à compressão, ou seja, ele atinge a deformação última de 3,5 por mil. Peço que vocês revejam as aulas de propriedades do concreto à compressão, né? Especificamente o nosso diagrama parábola retângulo. Lembrem que esse 3,5 por mil aqui eu estou simplificando porque eu estou me referindo somente aos concretos do grupo 1, né? Concretos do grupo 1. Quando a gente vai para os concretos do grupo 2, a deformação última convencionada para que o meu concreto sofra esmagamento segue uma equação empírica que eu já apresentei em aulas anteriores, segundo a NBR 6118. Então, nessa nossa viga aqui, ó, na seção central, lá do meio do vão, ou o meu aço, no estado limite último à flexão, ou o aço vai sofrer um alongamento excessivo, ou o meu concreto vai sofrer um esmagamento. Um dos dois vai ocorrer, ou pode até que aconteça também os dois ao mesmo tempo, né? O aço sofrer um alongamento excessivo e o concreto sofrer esmagamento. Como é que a gente vai lidar com essas situações do ponto de vista do dimensionamento à flexão? A flexão, né? Então, se vocês forem lá na NBR 6118, no item 17.2.2, letra G, a norma coloca a seguinte frase: o estado limite último é caracterizado quando a distribuição das deformações na seção transversal pertencer a um dos domínios definidos na figura 17.1. Correto?
Então, os domínios de deformação que a gente vai ver na figura 17.1, eles servem para a gente balizar quem são as deformações ao longo da altura da seção quando a peça está solicitada a flexão, seja flexão simples ou seja flexão composta. Então, a definição formal é: os domínios de deformação são os intervalos atribuídos de forma gráfica, ou seja, de forma gráfica por meio dessa figura que eu estou apresentando aí na figura 17.1 da NBR 6118. Então, são os intervalos atribuídos de forma gráfica às deformações ao longo da altura da seção transversal de concreto, considerando o estado limite último à flexão em diferentes situações de carregamento por solicitações normais. O que vem a ser uma solicitação normal? São as solicitações que provocam tensões normais ao longo da altura da seção. E aí, no nosso caso, de concreto armado, seria flexão simples e flexão composta, né? Aliás, as solicitações normais, de maneira geral, se enquadram, nós temos aí a flexão simples e flexão composta, teríamos também o caso da flexão pura. Então, vamos evidenciar algumas coisas nessa figura 17.1 da NBR 6118. Primeiro, essa linha aqui, ó, essa linha que vocês encontram aí na norma, ela representa a seção transversal antes de sofrer qualquer deformação. Antes de sofrer qualquer deformação, ou seja, antes de sofrer a ação de um esforço interno. No caso, esse esforço interno pode ser um momento fletor e uma força normal, seja ela de tração ou de compressão. No caso da nossa viga, que está em análise, como ela está submetida à flexão simples, então vocês vão ter o momento fletor e a força cortante, que não é uma solicitação normal, né? Então vejam só, dependendo dos esforços que eu aplico nessa minha seção transversal, ou seja, se eu tenho flexão simples ou flexão composta, eu vou solicitar essa minha seção de uma maneira diferente e a distribuição de deformações ao longo da altura da seção transversal vai ser alterada. E aí, para caracterizar como essa minha peça vai chegar no estado limite último, ou seja, como os meus materiais vão se deformar quando a minha peça atingir o estado limite último, considerando diferentes ações, né, diferentes esforços internos, aliás, nós temos aí esses intervalos que a NBR 6118 coloca com relação aos domínios de deformação. Como vocês podem ver, são 5 domínios. Do lado esquerdo da nossa seção transversal indeformada, nós temos aí os gráficos que representam as deformações de alongamento, né? Alongamento. Então, por exemplo, o domínio 1, ele é caracterizado basicamente porque toda a seção transversal sofre alongamento ao longo da altura, né? Qualquer fibra que eu pegar ao longo da altura da seção vai ter ali um alongamento. Do lado direito, nós temos as deformações de encurtamento. Então, em alguns domínios, parte da seção transversal fica tracionada e parte da seção transversal fica comprimida. Quem vai dizer para a gente em qual domínio a nossa seção transversal se encontra vai ser o equilíbrio de esforços na seção transversal, considerando as tensões que a gente o diagrama tensão-deformação que a gente caracterizou para o concreto, a compressão, e para o aço, né? Vamos tratar ainda outras grandezas, ó. Essa linha inferior que vocês estão vendo aqui embaixo, ela representa as deformações no centroide das armaduras, né? O centroide das armaduras. Então, pensando que você armou essa viga aqui com, por exemplo, quatro barras, né, numa única camada, o centroide dessas armaduras em relação ao bordo inferior da viga, a gente chama de D', ou seja, a distância do bordo inferior tracionado até o centroide das armaduras a gente chama de D'. E a distância do centroide das armaduras até o topo da seção, ou seja, até o bordo comprimido,
nós chamamos de altura útil da viga. Altura útil da viga, tá bom? E aí aqui a gente tem a altura total da seção transversal, né, H. Então perceba que a altura útil é uma grandeza ligeiramente menor do que a altura total da seção transversal. E aí, dependendo da forma como a sua seção transversal vai se deformar em decorrência dos esforços que atuam nela, seja momento fletor mais uma força de compressão, seja momento fletor mais uma força de tração, vocês vão ter diferentes configurações de situação deformada da nossa seção transversal quando ela atinge o estado limite último. E aí, essa configuração de estado limite último é porque os meus materiais estão sendo levados até as deformações limites que foram convencionadas pela NBR 6118, tanto para o concreto como para o aço. Quem é a deformação limite que o meu concreto, por exemplo, do grupo 1, pode sofrer a compressão, né? Seria 3,5 por mil. Quem é a deformação máxima que o meu aço pode sofrer a tração, né? 10 por mil. E então, esses nossos domínios que eu estou apresentando aí, eles vão lidar com essas duas grandezas, né? Em alguns domínios, a armadura sofre deformação excessiva, em outros, o concreto sofre um encurtamento máximo, ou seja, o concreto sofre esmagamento. Então, vamos tratar disso pontualmente, né? Então, uma definição mais grosseira, vamos dizer assim, se é que seria grosseira do ponto para os domínios de deformação, é que os domínios são os diversos casos possíveis de ruína em termos de deformação de alongamento do aço e encurtamento do concreto, né? Você vai dimensionar uma peça a flexão, como eu disse, tanto faz ser flexão simples ou flexão composta, você tem que descobrir ali em qual desses domínios que a gente tem a sua peça vai trabalhar, ou seja, em qual vai ser a situação deformada da sua viga, aliás, da sua seção transversal, quando a sua seção atingir o estado limite último à flexão. Então, cada par de deformação de encurtamento no concreto e de alongamento do aço corresponde a uma força normal e a um momento. E aí, é aí que entra a jogada que eu disse para vocês, de que a gente tem que descobrir em qual domínio a nossa seção transversal está trabalhando, né? Ou seja, como a nossa seção transversal vai romper quando ela atingir o estado limite último à flexão, né? Então, por meio do equilíbrio da seção, eu vou determinar quem são as deformações da nossa armadura e quem são as deformações no nosso concreto, de maneira a eu encaixar em um daqueles 5 domínios de comportamento da nossa seção. Tá bom? Continuando, eu trouxe aqui, aumentei a figura 17.1 que está lá na NBR 6118. E aí eu vou tentar deixar mais claro o seguinte conceito. O domínio 1, ele é caracterizado, basicamente, o domínio 1 é caracterizado pelo aço sofrendo um alongamento excessivo. Alongamento excessivo. Então, qualquer situação deformada da seção transversal que se encontre dentro desse domínio aqui, a gente vai dizer que a nossa peça trabalha no domínio 1. E assim por diante. Por exemplo, domínio 2, ele é caracterizado pela deformação, pelo alongamento excessivo da nossa armadura também. Domínio 3 é caracterizado pelo esmagamento do nosso concreto. Domínio 4, também caracterizado pelo esmagamento do concreto. Domínio 5 é caracterizado também pelo esmagamento do concreto, em grande parte. Então, vamos seguir a conceituação parte por parte. Primeiro, domínio 1 são as peças que possuem as seções transversais, né, submetidas à tração com pequena excentricidade, de tal maneira que, se você está aplicando ali uma força de tração na sua seção transversal,
Se essa força estiver dentro do núcleo central de inércia da seção, significa que você vai ter somente tensões de tração ao longo da altura da sua seção. Então, se você só tiver tensões de tração, você vai ter toda a sua seção sofrendo alongamento, correto? Nesse domínio, o nosso estado limite último, a flexão, ele é alcançado pelo alongamento excessivo da nossa armadura. Então, o nosso aço consegue chegar ali à deformação limite de 10 por 1000. A linha neutra, ela está sempre fora da seção transversal, sempre fora da seção transversal. Então, vejam, no domínio 1, a linha neutra, que é o ponto em que as deformações são nulas, né? Ou ela está em menos infinito, ou ela vai estar na borda superior da seção transversal. Então, o domínio 1, ele seria qualquer reta, seria caracterizado por qualquer reta da situação deformada na nossa seção, em que eu tivesse a armadura tracionada com um alongamento de 10 por 1000 e a linha neutra ou no mais infinito ou no bordo inferior da seção transversal. Qualquer valor dentro dessa faixa, né? Então, lembre, a nossa linha neutra no domínio 1, ou ela é mais infinito ou termina ali no bordo superior da nossa viga. Tudo bem? Domínio 2 é caracterizado pela flexão simples ou flexão composta. Então, de maneira geral, os nossos elementos estruturais que estejam submetidos à flexão simples ou flexão composta podem eventualmente trabalhar no domínio 2. Então, nesse domínio, o nosso aço sofre uma deformação excessiva, um alongamento excessivo, e o concreto não necessariamente sofre esmagamento, só se você levar ele à situação extrema, que seria ali na fronteira entre o domínio 2 e o domínio 3. Mas, de maneira geral, no nosso domínio 2, eu digo que as deformações no concreto são menores do que o εcu. E aí, se você lembrar lá dos concretos do grupo 1, o εcu vale 3,5 por 1000, né? 3,5 por 1000 para os concretos do grupo 1. A linha neutra corta a seção transversal. Então, ó, tá aqui o nosso domínio 2. Ele é caracterizado pelo escoamento da nossa armadura. Então, qualquer situação deformada que esteja no domínio 2, obrigatoriamente a minha armadura deve apresentar um alongamento excessivo de 10 por 1000. Isso significa que qualquer reta passando por 10 por 1000, mas que esteja dentro dessa região, vai estar ali no nosso domínio 2, correto? Então, essa é a nossa região definida para o nosso domínio 2. Perceba que qual é a variação da posição da linha neutra para o domínio 2. No limite superior, ele vale 0, e no limite inferior, ele vale um valor aqui que depende da semelhança de triângulos que você vai fazer entre εcu, que é essa deformação aqui, e a deformação de alongamento excessivo do concreto. Perceba que essa distância daqui para cá, é a posição da nossa linha neutra, correto? Se a minha linha neutra descer mais um pouquinho, eu vou entrar no domínio 3, né? Se a minha linha neutra nesse ponto aqui subir mais um pouquinho, eu entro no domínio 1. Domínio 3, ele é caracterizado pela flexão simples, que são as seções subarmadas. E aí tome cuidado que esse termo seção subarmada não significa que a nossa seção não possui armadura suficiente. Na verdade, ele faz referência ao fato de que o nosso concreto e o nosso aço, eles estão sendo trabalhados de maneira eficiente. Os dois estão sendo trabalhados de maneira equilibrada. Então, vocês vão ter casos aí de flexão simples e flexão composta no domínio 3.
O concreto alcança a deformação limite de 3,5 por mil, né? Pensando nos concretos do grupo 1. A linha neutra corta a seção transversal e a ruptura do concreto ocorre simultaneamente com o escoamento da armadura. Eu coloquei aí o termo situação ideal. Por quê? Porque você está aproveitando ao máximo os dois materiais, tanto o concreto como o aço. Ou seja, eu vou fazer com que a minha armadura sofra escoamento, porque ela vai ter uma deformação entre 10 por mil e a deformação de escoamento daquele aço. E o meu concreto vai trabalhar ali com uma deformação máxima que seria de 3,5 por mil. 3,5 por mil. Significa que eu estou, então, aproveitando ao máximo os dois materiais. Essa é a situação ideal, mais econômica. Tá bom? Então, qualquer reta que eu desenhar dentro dessa nossa região 3 aí, qualquer reta que eu me refiro é a situação deformada da seção transversal, ou seja, a distribuição de deformações ao longo da altura. Então, qualquer reta que eu desenhar que esteja dentro dessa figura geométrica que eu apresentei, ou seja, dentro do domínio 3, significa que a minha seção transversal vai trabalhar no domínio 3. Por fim, aliás, em penúltimo lugar, né, vem aí o domínio 4, que são os casos de flexão simples, com seção superarmada e flexão composta. Nesse domínio 4, na nossa seção, o concreto ele sofre esmagamento e o aço não sofre escoamento. Então, significa que você está utilizando de forma adequada um material e o outro está sendo subutilizado. Só que o material que você está utilizando de forma adequada é o concreto, que apresenta um comportamento frágil. E o aço, por ele não sofrer escoamento, significa que não vai permitir que a sua seção transversal sofra grandes deformações. Então, a linha neutra corta a seção transversal e é o tipo de domínio que a gente não admite no dimensionamento à flexão simples, no caso de vigas. Por quê? Porque, como a armadura não escoa, significa que a nossa seção transversal vai ter um comportamento frágil. Então, eu estou levando o meu concreto à situação limite dele, porque ele tem uma deformação de εcu, enquanto que a minha armadura apresenta deformações inferiores à deformação de escoamento. Então, na situação de estado limite último, a minha peça, se ela estiver trabalhando no domínio 4, ela não vai apresentar grandes deformações e não vai dar aviso de que o colapso, né, a ruína ou o estado limite último está ali se aproximando, né? E aí não vai dar condições para que um eventual reparo ou um eventual reforço, ou qualquer evento que possa garantir a segurança dos usuários, possa ser feito. No domínio 4, nós temos uma pequena extensão, que é o domínio 4A. Ele ainda é caracterizado da mesma maneira que eu apresentei aqui, só que acrescenta-se ao domínio 4A o fato de que, nesse domínio 4A aqui, as deformações na armadura inferior, elas são de encurtamento. E a situação limite aqui do domínio 4A é quando o bordo inferior da seção apresenta uma deformação nula. Eu costumo encarar esse domínio 4A como se fosse uma transição entre o domínio 4 e o domínio 5, que a gente vai ver no próximo slide. Então, o domínio 5, basicamente, ele trata aí dos casos de flexo-compressão com pequena excentricidade ou compressão uniforme. Então, se você tem uma seção transversal submetida a um momento fletor e a um esforço de compressão, se essa força de compressão estiver dentro do núcleo central de inércia, então a sua seção transversal vai apresentar apenas tensões de compressão ao longo da altura. E aí isso se enquadra no nosso domínio 5. Nesse caso aí, a ruptura é frágil, sem aviso, portanto, né? Porque o concreto sofre esmagamento, ou seja, ele vai ter ali deformações acima de εc2 e menores ou iguais a εcu.
Só que a nossa armadura não tem deformações maiores do que a deformação de escoamento. Então, nós carregamos o concreto ao máximo e subutilizamos a armadura. Então, isso garante aí, infelizmente, um comportamento frágil. Obviamente que o domínio 5, como eu falei aí, ele funciona para elementos estruturais submetidos a flexocompressão. Então, em alguns casos de pilares, o domínio 5 é o que se enquadra, né? Então, a linha neutra não corta a seção transversal, ou seja, a linha neutra está bem abaixo da seção transversal, ou seja, X é maior do que H. E ele é evidenciado por essa região aqui, ó. Essa região, ou seja, eu tenho aqui um ponto de referência, que a norma chama de ponto C, que é eu dizer que essa fibra aqui da nossa seção transversal possui uma deformação igual a 2 por 1000 para os concretos do grupo 1. Então, qualquer reta que eu desenhar dentro desse domínio, passando por esse ponto C, qualquer reta que eu desenhar nesse domínio 5, passando por esse ponto C, vai caracterizar que a minha seção transversal trabalha no domínio 5, né? Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos de domínios de deformação e peço que vocês leiam o livro do professor João Carlos Teatini, mais precisamente o capítulo 4, né? O capítulo 4, item 4.2.3, que trata das hipóteses básicas do cálculo à flexão, tá bom? Ainda na NBR 6118, agora eu peço que vocês mudem de item e vão lá para o item 14.6 da NBR 6118, 14.6. Esse item aí, ó, ele trata da ductilidade de elementos estruturais verificados em relação à flexão, 14.6.4.3, tá bom? Então, esse item fala o seguinte, que a capacidade de rotação dos elementos estruturais é função da posição da linha neutra. Função da posição da linha neutra. Quanto menor, ou seja, quanto menor é a relação x sobre d, ou seja, a altura da minha linha neutra, a distância da minha linha neutra em relação ao bordo comprimido, dividido pela altura útil da nossa viga, quanto menor essa relação, maior é a capacidade de rotação da minha seção no estado limite ótimo. E aí, se eu permito que a minha seção sofra grandes rotações, então significa que eu estou permitindo que a minha seção transversal apresente um comportamento dúctil, né? Que eu estou garantindo que ela vai sofrer grandes deformações quando ela estiver na iminência da ruína por flexão. Então, de maneira a gente garantir esse comportamento dúctil quando a gente for fazer o dimensionamento da flexão, a norma coloca lá no item 14.6.4.3 que a nossa linha neutra dividido pela altura útil da nossa viga, né? A nossa linha neutra dividido pela altura útil da nossa viga tem que ser menor ou igual a 0,45. Isso pensando nos concretos do grupo 1. E menor ou igual a 0,35 para os concretos do grupo 2. Grupo 2. Então vejam só, isso significa na prática que quando eu vou dimensionar uma viga à flexão simples, primeiro, quais são os domínios de deformação que permitem que eu tenha uma flexão simples? Basicamente, se vocês reverem a definição dos domínios que a gente viu anteriormente, vocês vão ver que é basicamente o domínio 2 e o domínio... Basicamente não, é o domínio 2 e o domínio 3. No domínio 2, a nossa linha neutra varia entre 0 e esse valor aqui, ó, se vocês fizerem uma regrinha de 3, vocês vão ver que isso aqui é 0,259 da altura útil da viga. 0,259 da altura útil da viga, tá bom? Faça uma regrinha de 3 pensando aqui no concreto do grupo 1. Então, se a linha neutra passar desse valor,
Então a gente entra aqui no domínio 3. Só que para garantir a ductilidade do nosso elemento estrutural, a nossa linha neutra não pode ser maior do que 0,45 do D. Então a nossa linha neutra não vai poder passar desse valor, 0,45 do D. Portanto, esse valor aqui, 0,45 do D, ele cai exatamente dentro do domínio 3. Dentro do domínio 3. Então, na NBR 6118-2014, quando vocês forem efetuar o dimensionamento, a flexão de uma viga, ou a gente vai utilizar o domínio 2 ou parte do domínio 3. Né? A gente não vai permitir que a linha neutra obtenha valores aí acima de 0,45 vezes a altura útil da peça, de maneira a garantir essa ductilidade. Então, eu pediria que vocês fizessem aí uns apontamentos com relação aos valores limites da posição da linha neutra em cada um dos domínios. Domínio 1, de onde para onde vai a nossa posição da linha neutra. Domínio 2, quais são os limites da posição da linha neutra. Domínio 3, 4 e 5, e assim por diante. Vocês vão ver que é uma tarefa bem simples, trata-se basicamente de trigonometria, né? Semelhança de triângulos. Então, caso vocês sintam alguma dificuldade, eu peço que vocês façam a leitura aí do capítulo 4 do livro do professor João Carlos Teatini, mais precisamente o item 4.3.2 do livro do professor João Carlos Teatini. E aí a gente no nosso encontro ou na nossa próxima aula, a gente destrincha mais essa questão entre os limites entre os domínios de deformação. Então agradeço, abraço e fiquem com Deus.